E se eu te dissesse que um dos conflitos mais complexos do mundo moderno começou por causa de petróleo e uma operação secreta há mais de 70 anos? O que você está prestes a descobrir vai mudar completamente a forma como você enxerga as notícias internacionais. Quando falamos sobre Irã e Estados Unidos, muita gente pensa que é só mais uma briga política distante. Mas a verdade é que esse conflito afeta o preço da gasolina que você paga, influencia guerras em vários países e pode determinar o futuro da paz mundial. E tudo começou de uma forma que poucos imaginam. Vamos voltar para 1953. Naquela época, o Irã tinha um primeiro-ministro chamado Mohammad Mossadegh que tomou uma decisão ousada: nacionalizar o petróleo iraniano. Isso significa que ele queria que as riquezas do petróleo ficassem com o povo iraniano, não com empresas estrangeiras, principalmente britânicas. Parece justo, não é? Mas as potências ocidentais não gostaram nada disso. Os Estados Unidos e o Reino Unido organizaram um golpe de Estado secreto. Eles derrubaram Mossadegh e fortaleceram o Shah, o rei do Irã, Mohammad Reza Pahlavi. O Shah era aliado do Ocidente e permitia que empresas americanas e britânicas explorassem o petróleo iraniano. Durante 25 anos, o Shah governou com mão de ferro, modernizou o país, mas também reprimiu violentamente qualquer oposição. Muitos iranianos se sentiam humilhados por terem um líder que parecia servir aos interesses estrangeiros mais do que ao próprio povo. Em 1979, aconteceu algo que mudou tudo: a Revolução Iraniana. O povo iraniano, cansado da repressão e da influência ocidental, derrubou o Shah. Quem assumiu o poder foi o Ayatollah Khomeini, um líder religioso que transformou o Irã numa república islâmica. Essa revolução foi um terremoto geopolítico. De repente, os Estados Unidos perderam um dos seus principais aliados no Oriente Médio. Mas o pior ainda estava por vir. Em novembro de 1979, estudantes iranianos invadiram a embaixada americana em Teherã e fizeram 52 americanos reféns. Eles ficaram presos por 444 dias. Imagine a humilhação para a maior potência do mundo. Esse evento criou uma ferida profunda na psique americana que nunca cicatrizou completamente. Desde então, os dois países romperam relações diplomáticas. Não existe embaixada americana no Irã, nem embaixada iraniana nos Estados Unidos até hoje. Eles se tornaram inimigos declarados. Os Estados Unidos começaram a aplicar sanções econômicas contra o Irã, tentando isolar o país internacional e economicamente. Nos anos 80, enquanto o Irã lutava uma guerra brutal contra o Iraque que durou 8 anos, os Estados Unidos apoiaram Saddam Hussein, o ditador iraquiano. Sim, o mesmo Saddam que os americanos depois invadiram e derrubaram. A geopolítica é cheia dessas ironias. Essa guerra devastou o Irã e deixou cicatrizes profundas na memória coletiva iraniana. Agora vamos falar sobre a questão nuclear, que é o coração da tensão moderna. O Irã começou a desenvolver tecnologia nuclear. O governo iraniano diz que é apenas para a energia pacífica, para gerar eletricidade. Mas os Estados Unidos e Israel suspeitam que o verdadeiro objetivo é desenvolver armas nucleares. E um Irã com bomba atômica mudaria completamente o equilíbrio de poder no Oriente Médio. Por que isso é tão preocupante? Porque o Irã tem uma retórica muito agressiva contra Israel, chegando a questionar o direito de Israel existir. Israel, que já tem armas nucleares, vê um Irã nuclear como uma ameaça existencial. E como os Estados Unidos são o principal aliado de Israel, eles também tratam isso como prioridade máxima de segurança. Em 2015, parecia que finalmente haveria um acordo. O presidente Barack Obama negociou o Plano de Ação Conjunto Global, conhecido como Acordo Nuclear Iraniano. O Irã concordava em limitar drasticamente seu programa nuclear em troca do fim das sanções econômicas. Parecia uma vitória da diplomacia. Finalmente,
um caminho para a paz. Mas em 2018, o presidente Donald Trump abandonou o acordo. Ele disse que era um péssimo negócio para os Estados Unidos e reimpôs as sanções mais duras da história contra o Irã. A economia iraniana entrou em colapso. A moeda desvalorizou, a inflação disparou e o povo iraniano começou a sofrer com escassez de remédios e alimentos. O Irã respondeu voltando a enriquecer urânio além dos limites permitidos. Mas o conflito não é apenas sobre armas nucleares, é também sobre influência regional. O Irã apoia grupos em vários países do Oriente Médio. O Hezbollah no Líbano, o Hamas na Palestina, os Houthis no Iêmen e milícias no Iraque e na Síria. Os Estados Unidos chamam esses grupos de terroristas. O Irã os chama de movimentos de resistência contra a opressão ocidental e israelense. Essa rede de aliados dá ao Irã uma influência enorme na região, mesmo sendo um país sob sanções pesadas. É como se o Irã jogasse xadrez enquanto outros jogam damas. Eles usam proxies, grupos aliados que agem em seu nome, para projetar poder sem arriscar confronto direto. Em janeiro de 2020, a tensão quase explodiu em guerra total. Os Estados Unidos assassinaram o general Qassem Soleimani, o comandante militar mais importante do Irã, com um ataque de drone em Bagdá. Foi uma escalada sem precedentes. O Irã respondeu atacando bases americanas no Iraque com mísseis balísticos. O mundo prendeu a respiração, esperando uma guerra em grande escala. Felizmente, ambos os lados recuaram da beira do abismo. Então, por que eles não fazem as pazes? A resposta é complicada. Para os Estados Unidos, o Irã representa tudo o que eles combatem. Um regime teocrático que desafia a ordem internacional, apoia grupos considerados terroristas e ameaça aliados americanos. Para o Irã, os Estados Unidos são o império que derrubou seu governo democrático, apoiou um ditador e agora tenta estrangular sua economia. Existe também a questão do orgulho nacional. Nenhum dos lados quer parecer fraco. Na política interna americana, ser duro com o Irã é popular. Na política iraniana, resistir aos Estados Unidos é visto como defender a soberania nacional. Ambos os governos usam a retórica anti-outro lado para mobilizar apoio interno, e o petróleo continua sendo crucial. O Irã controla o Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial. Se o Irã fechasse esse estreito durante um conflito, a economia global entraria em crise. É uma carta poderosa que o Irã guarda na manga. Atualmente, com a presidência de Joe Biden, houve tentativas de reviver o acordo nuclear, mas as negociações são difíceis. O Irã quer garantias que os Estados Unidos não vão abandonar o acordo novamente. Os Estados Unidos querem um acordo mais amplo que também limite os mísseis balísticos iranianos e sua influência regional. É um impasse complicado. O que você precisa entender é que esse conflito não tem vilões e heróis simples. É uma história de intervenções, revoluções, orgulho ferido, interesses estratégicos e décadas de desconfiança. Cada lado tem suas razões, suas queixas legítimas e seus erros graves. Para você que acompanha notícias, agora consegue entender por que cada tensão entre Irã e Estados Unidos faz os mercados tremerem e os analistas ficarem nervosos. Não é apenas política distante, é um conflito que pode afetar desde o preço do combustível até a estabilidade global. E tudo começou com aquele golpe de Estado em 1953, provando que as ações de hoje criam as crises de amanhã.